Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao NSM Talks, esse podcast comemorativo de 10 anos do NSM. Eu sou a Ana, gerente de comunicação e estratégia, e hoje eu tô com ninguém mais, ninguém menos que ela, a minha chefe, a nossa CEO, Victoria Tomás. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso amado NSM Talks. Então, a gente sempre gosta de relembrar, já é um episódio, já tá rolando os episódios, mas a gente sempre gosta de lembrar que esse projeto só tá sendo possível porque a gente conta com o apoio incrível da ProHub para fazer tudo isso acontecer e também nesse campus maravilhoso da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC, a FAMEX. Além disso, a gente também está aqui com uma parceria super especial da Gabi Valentini, além de doces deliciosos da Se Doce Fosse. E no episódio de hoje, né, Vicky, a gente vai conversar sobre um tópico que a gente gosta muito de falar, assim, no trabalho, mas também fora dele. Uma temática que nos atrai muito, que é sobre estratégia. E a gente trouxe hoje uma pessoa que é muito conhecida no mercado por toda a trajetória com esse assunto. E, enfim, a gente vai falar sobre como as estratégias são montadas, sobre como isso funciona no dia a dia. Mas eu vou deixar a Vicky apresentar, vou deixar a Vicky falar. Para bater esse papo com a gente, nós convidamos a Maia Santos, que é conhecida como mentora das mentoras. Ela é publicitária, é atriz, aprendiz de piano, amazonas e, gente, como boa geminiana, o público dela conhece ela como Barbie Profissões. Então, hoje ela fatura mais de 8 dígitos fazendo o que a gente tem de melhor nesse tema, que é estratégia na Wonder Company. Seja bem-vinda. Obrigada, que delícia de convite. Tenho certeza que vai ser muito rico para você que está aí assistindo, seja você empresária, influenciadora, não importe qual nicho você trabalha. Estou muito feliz de estar aqui, é um prazer imenso. E vamos bater um papo muito gostoso hoje, tenho certeza. Coisa boa, é um prazer te receber aqui, escutar a história de mulheres tão inspiradoras e que, enfim, fazem tanto nos seus nichos. E além de fazer muito nos seus nichos, também conseguem ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, eu queria que tu começasse contando um pouco mais sobre a tua trajetória, que é desse campus pro mundo. Nossa, eu cheguei aqui, eu falei para as meninas que eu estava arrepiada, porque muita coisa mudou aqui no campus. Quando eu estudava aqui, que era 2019, foi quando eu me formei, de fato, no ensino médio e já vim direto para a faculdade. E eu lembro que quando eu me inscrevi, eu queria muito relações públicas. Então, eu tinha uma amiga... Acho que todas passamos por Todas isso. nós passamos por eu isso. tinha uma amiga que ela fazia relações públicas e ela amava. E ela falava, meu Deus, porque é incrível, você tem que fazer a sua cara. E eu lembro que, como que eu cheguei, né, na questão da comunicação. Eu era uma adolescente que eu não tinha certeza alguma do que eu queria na vida. Não tinha nenhuma certeza. Como eu era geminiana, tinha muitas opções. Eu ia falar, tem um traço ali de gêmeos. Total. Então, como tinha muitas opções, na minha cabeça eu queria um pouco de tudo. Então, por que eu sou Barbie Profissões? Porque eu já trabalhei com muita coisa também. Então, eu já fiz web designer, eu já fui maquiadora, eu já fui babá, eu já quis trabalhar com biologia, juro por Deus, juro pra você. Eu já quis tudo, gente, física, eu já quis trabalhar com um pouco de tudo. E aí, o que acontecia? No ensino médio, no último ano, que chega aquele momento decisivo do você tem que decidir o que você quer fazer pro resto da sua vida, Sim. eu falava, meu Deus, tô ferrada, porque eu não faço ideia do que eu quero. E aí, toda semana, eu fazia teste vocacional. Toda semana, todo teste vocacional que tinha, eu falava, me dá que eu vou me inscrever, eu vou fazer. E todos, sem exceção, todos davam a área da comunicação. Só que a área da comunicação a gente tem um leque de opções, jornalismo, publicidade, relações públicas. E aí eu fiquei nesse, ok, qual desses dentro da área da comunicação eu vou escolher? Aí eu conversei com uma amiga minha que estudava aqui na PUC e ela fazia relações públicas. E aí quando eu fui me inscrever pro vestibular, eu fiz através do Enem e consegui bolsa, que na época eu não tinha condições financeiras para poder pagar a faculdade, então eu precisava de bolsa. E aí eu tirei uma boa nota do Enem, consegui pelo ProUni, e quando eu fui me inscrever, eu lembro que não tinha a opção de relações públicas, só tinha a opção de publicidade e propaganda. Aí o que a minha amiga falou? Ela falou, não, vai, entra, se inscreve para publicidade e propaganda e depois você troca para relações públicas, porque dentro da faculdade é mais fácil. Eu falei, tranquilo, vou fazer um semestre de publicidade e propaganda e vou parar. Essa era a minha mentalidade. Aí fiz uns primeiros semestres, fiz todas as cadeiras que tinham. Então eu era louca da faculdade, que pegava todas as cadeiras 9 possíveis. cadeiras em um semestre. 12. Ai, meu Deus. Gente. Ganhou de mim, eu fiz 9 no primeiro. Ganhou de 9 mim. estaria positiva, Eu fiz 9 no primeiro e fiquei apavorada. Nossa. Nunca mais fiz isso por mim mesma. Não, Juro. gente, eu passava de segunda a sábado na faculdade. O dia inteirinho. Eu realmente, assim, vivi o primeiro semestre como ninguém. Intensamente. Intensamente. E eu me apaixonei.
Eu me apaixonei. Eu falei, caramba, isso aqui é o que eu quero pra vida. Esse universo. Eu lembro que a gente teve uma cadeira que era só de cinema. Aí outra que era só de influenciador. E era tudo que eu consumia no meu dia a dia. Aí eu falei, o quê? Eu vou ser paga pra trabalhar com algo que eu já consumo no meu dia a dia. Pra Como fazer o que eu entretenimento. gosto. Algo que eu gosto, eu achei aquilo maravilhoso. E aí eu coloquei na cabeça que iria ser publicidade e propaganda. Então eu fiz 2019, 2020, veio a pandemia. E a gente ficou tudo online, né? Então acaba que eu aproveitei mais os primeiro e segundo semestres da faculdade, porque logo em seguida tudo depois ficou digital, tudo ficou online. Uhum. E aí eu lembro que nesse período foi quando eu comecei a entender mais o digital, porque até então eu trabalhava mais como, tem um perfil ali, tiro umas fotos bacana, algumas pessoas me seguem, mas não era nada muito sério, eu não via aquilo como uma oportunidade de realmente fazer dinheiro com a internet, de fazer um negócio com o digital. Empreender, ser empreendedora era um negócio que eu pensava, era muito distante da minha realidade, da minha cabeça. Para você empreender, você tinha que ter muito dinheiro para investir. Então, você tinha que começar investindo 100, 200, 300 mil. Na minha cabeça era isso. Então, eu não via aquilo como uma possibilidade até então. Só que eu fui acompanhando e várias pessoas que eu seguia falavam, não, porque o digital isso, o digital aquilo. E aí, fui entrando no mundo de infoprodutos, de cursos, de conhecimento digital. E eu falei, calma, eu acho que tem uma oportunidade aqui. Só que quando eu comecei de fato, foi como social media. Então, eu comecei prestando serviço de social media para marcas. Eu trabalhava muito com marca física. Então, eu trabalhei com ótica, trabalhei com marmita fitness, trabalhei com restaurante, trabalhei com mercado daqueles de R$1,99. Uhum. Eu fiz realmente tudo um pouco. Por isso que eu falo que hoje em dia eu consigo aplicar em qualquer nicho, porque eu trabalhei com muitos nichos completamente opostos. Literalmente, a Barbie Profissões. A Barbie Profissões, você não tá entendendo. Vai se comprovando cada vez mais Uhum. a teoria da Barbie Profissões. Não, esse ano eu já tô enlouquecendo meu time, que agora eu coloquei na cabeça que eu quero pular de paraquedas e patinar no gelo. Entendi. É do nada, do nada. Eu falo assim, nossa, gente, tive uma ideia. Aí hoje de manhã eu mandei mensagem falando, gente, quero fazer um evento no cinema. Aí meu time, Maia, não sei se vai rolar muito bem, assim, elas tentam podar, mas uma hora ou outra eu convenço. Eu conheço alguém que é mais ou menos assim. Sim. A gente Cinema, sofre. cruzeiro. Uhum. Aí agora a gente vai fazer um cruzeiro com as alunas. Aí essas loucuras, assim, elas Sim. enlouquecem um pouco. Mas no fim elas topam, amam e depois falam, nossa, ainda bem que você teve essa ideia. Ainda bem que Time, você né? nos desafiou. Exato, tem que desafiar o time. E aí eu comecei como social media, só que eu fui vendo que aquilo não era o que eu queria, de fato, pra mim a longo prazo. Sim. Porque o social media acaba que você tá ali prestando o seu tempo pra outras marcas, pra outras pessoas. E eu recebia muitas perguntas, das pessoas perguntando, das pessoas sempre questionando, mas como que você monetiza? Como que você faz dinheiro com o digital? Como assim você tá tendo um negócio no digital? E eu comecei a ensinar, comecei a falar sobre isso, contar a minha experiência, documentar a jornada, que eu sempre falo que é fundamental em toda marca pessoal, é você documentar a jornada. E eu fazia isso, então eu contava como estava sendo meu dia, os clientes, e a galera foi se interessando cada vez mais por isso. Até chegar o momento das pessoas começarem a perguntar, você tem mentoria disso? Você tem uma consultoria? Você pode me ensinar a fazer o mesmo? E eu, na época, muito inocente, eu falava, as pessoas vão pagar pra me ouvir? Como assim? Gente, é só procurar no Google. Na minha cabeça era muito simples, é só procurar no Google. Com certeza. É só procurar no YouTube, entendeu? Só que as pessoas queriam me ouvir, elas não queriam uma informação de fácil acesso, assim, no Google. Elas queriam entender como foi a minha experiência, como eu entregava, como eu cobrava, como fazia o CNPJ. Elas não tinham a base disso, sabe? E elas queriam muito alguém que mostrasse o caminho. E foi quando eu entrei no mundo de mentorias, e aí, daqui pra cá, é só história, amor. Aí foi crescer time, foi passar por desafio de empreendedora, que acredito que a gente vai falando mais ao longo do podcast. Isso aí. E pegando esse gancho que tu trouxe perfeitamente Na hora certa. na hora certa, eu queria ouvir um pouquinho, né? Tu trabalha com muitas mulheres que empreendem também. Então, eu queria ouvir um pouquinho sobre quais foram os teus principais desafios durante essa jornada e o que tu percebe que se repete ou que tem de diferente na jornada de quem tu mentora. Nossa, gente, hoje eu vejo que é mais mental do que estratégico. Porque se você para pra pensar, estratégia é uma coisa que é muito replicável. Uhum. Então, você consegue, você tem a base ali, é você fazer.
É você seguir o caminho. Então, a maioria das empreendedoras que eu trabalho, muitas delas sabem o que precisa ser feito. Então, eu sei que eu tenho que investir em tráfego pago no meu negócio. Eu sei que eu tenho que aparecer mais. Eu sei que o meu tempo, ele tá muito escasso e ele não tá sendo bem aproveitado. Eu sei que eu poderia estar cobrando mais. Eu sei que eu poderia estar fazendo isso, isso e aquilo. Então, sempre que elas chegam até mim, é exatamente falando, Maia, eu sei que eu poderia já estar fazendo isso. Eu pergunto, por que não tá fazendo? Ai, eu não sei se é o momento certo. Ai, eu me sinto insegura, eu tenho medo, eu tô travada, eu me comparo muito. Então, hoje em dia, eu vejo que o que mais trava muitas empreendedoras é o mental, é as mentirinhas que elas contam pra si mesmas. E eu contava muita mentirinha pra mim mesma. Então, eu lembro que quando eu comecei a crescer mais, que chega aquele momento em que a gente precisa contratar, que a gente fala assim, ok, não dá mais pra fazer isso aqui sozinha, eu preciso contratar. Eu lembro que eu ficava pensando, calma, mas como que eu vou contratar? Quem sou eu na fila do pão pra contratar uma pessoa? Como assim eu vou colocar alguém dentro do meu time e eu vou ficar responsável por essa pessoa? E como vai ser no próximo mês? E como vai ser no mês seguinte? Então eu ficava colocando muitas barreiras para dar aquele próximo passo. Só que se você não dá esse próximo passo, ninguém mais dá. Então eu comecei a pensar, tá, o que me gera muito desconforto, o que me gera muito medo? Porque talvez seja esse o caminho que eu tenho que ir. Todas as grandes mudanças que eu tive na vida foi buscando isso, foi buscando esse desconforto. Eu acredito muito que a gente só cresce no desconforto. Então, eu desafio muito meu time a isso também, a pensar. A gente tem uma reunião por mês que é literalmente esse o briefing. Qual que é a coisa mais louca que a gente pode fazer e que pode nos gerar o maior desconforto possível? E aí são 3 horas, gente, diretaço, de jogando ideia, das ideias mais loucas que vocês possam pensar, simplesmente para nos desafiar como marca, nos desafiar como empresa. Então, durante muito tempo, eu deixei o medo comandar, e hoje a gente faz o contrário, a gente usa ele como uma bússola. Qual que é o grande próximo passo que a gente tem que dar dentro da nossa marca, dentro do nosso ecossistema, para fazer com que ele cresça? E a gente busca aquilo que dá medo, porque é aquilo que dá medo que vai fazer a gente crescer. Então, a mentalidade é um dos principais desafios, assim, que eu vejo que a maioria das empreendedoras cometem. E muitos caminhos. Eu vejo que hoje em dia tem muita empreendedora que ela não consegue focar. As empreendedoras, elas não fazem mais uma coisa que eu digo que é base para as minhas alunas, que é perguntar simplesmente o como e o porquê. Uhum. Então, eu quero fazer isso no meu negócio. Por quê? Onde eu sou boa? Sabe? Eu quero contratar X pessoa. Por quê? Eu quero mudar o espaço do meu salão. Por quê? Elas não se perguntam mais o porquê. E o segundo é o como, que é beleza, como que eu vou fazer isso? Então, às vezes, elas vêm com umas metas doidas e eu falo, beleza, como você vai alcançar isso? Eu vou fazer isso, isso e isso. Aí eu pergunto, e a vida pessoal? Não, eu vou casar, vou ter filho esse ano. Eu falo, esquece sua meta, já não vai rolar. Por quê? Casamento já é um evento, né, gente? Sim. Eu ainda não me casei, mas eu conheço muita gente que casa e eu vejo que a pessoa fica ali. É muito compromisso, é muita demanda. Filho, então, nem se fala. Envolvimento todos os dias, né? Todo dia, Pra a sempre, pessoa né? muda, a mulher muda, o corpo muda, fica muito diferente. A mentalidade, as prioridades mudam. Exato, Enfim. tudo muda. Então, eu falo, você tem que ser mais realista com vocês mesmas. Quando você coloca uma meta ousada e você não tem a disposição e tempo para alcançar aquilo, no final você vai se frustrar. Então, você já sabe que vai dar errado. Por que você está fazendo isso com você mesma? Eu vejo que são os principais pontos, assim, que elas mais apresentam. Essa questão do mental, que muitas vezes atrasa, e essa questão de buscar vários caminhos, nunca focar em uma única coisa, fazer uma coisa bem feita, gerar um resultado numa única coisa para depois poder avançar para o restante. E essa frustração vai, de fato, gerar outras barreiras e outros medos, né? Total, porque daí ela cria... a gente vai criando memórias mentais. Né? Então, quando a gente eu tive um resultado muito ruim, aquilo fica na memória dela e ela pensa, meu Deus, eu sou ruim, eu tive um resultado ruim, agora todo mês vai ser ruim, agora tudo vai ser ruim, e ela fica com dificuldade de inovar, de arriscar. Gera um gatilho, gera um medo, né? Uma exato. resistência. Verdadeiramente uma aula, mas vou furar aqui o roteiro, teve um conteúdo teu que eu vi sobre um ano novo, em que tu criou um conteúdo de... Tu estava para fazer a escolha e eu acho que o termo que tu usou foi e se? Sim. E se nós pudéssemos ter as duas coisas? E eu queria que tu, enfim, contasse para nós e para a audiência um pouquinho mais sobre esse momento em específico. Nossa, gente, a gente tem uma rotina agora, não é bem uma rotina, assim,
É um ritual que a gente tem de começar o ano em Nova York, que a gente ama Nova York. Eu falo que Nova York e Paris são os meus 2 lugares do mundo, assim. E aí eu lembro que esse ano foi a virada de 2023 para 2024. E era a primeira vez que eu ia passar em Nova York, essa virada. E eu sempre tive muito sonho de passar a virada em Nova York. Imagina, eu cresci aquela criança vendo os filmes, tudo de Nova York, série, Sex and the City, Gossip Girl. Então eu ficava muito assim, meu Deus, Nova York, Nova York, Nova York. E aí a gente foi passar a virada lá. Só que a gente não se preparou. Então, meu namorado aquariano, eu geminiana, Meu zero Deus. planejamento. Que dupla boa. Não, zero E planejamento. tem um grande fato que passar na Times Square, gente, Não tem como. é impossível, né? Impossível. Eu Tem desisti gente uma que vez já. vai de fralda, né? Você sabe? Sim, eu fiquei apavorada por esse motivo. De e aí fralda? eu desisti. De Sim, porque tem que fralda. ficar horas parado na Times É Square 12 pra horas. conseguir ver. No frio? Não, e não é qualquer frio, minha filha. É No- -1, -10, No meu ano às novo vezes. tava nevando. E as pessoas, isso. tipo assim, milhões de pessoas lá. Algumas São de fralda. horas, porque Gente, que fecha loucura. todas as quadras, assim, na volta da Times Square. Imagina que é um quadrado, tá? Aí tem várias entradinhas aqui. Tudo ao redor fecha, com polícia, com tudo, assim, meio-dia. E lá funciona, né? E funciona, exatamente, meio-dia. Então, basicamente, tudo que você tem pra fazer ali na ilha, você faz até meio-dia do ano novo. Porque Uhum. depois começa a fechar tudo. E aí, quem entrou, quem não entrou, ficou de fora. Basicamente, assim funciona. Entendi. E quem entra, fica 12 horas na fila. E aí, o ponto, não tem banheiro na volta. Se você não tem reserva nos restaurantes, eles não deixam você entrar. Se você sai, você perde o seu lugar. Então, as pessoas vão de mochilona. É Rock in Rio, amiga. Mochilona. Eu ia dizer, isso parece fila de show. O que é Juro por isso, Deus, gente? Mochilona, salgadinho, comida, pizza, galera, a gente vendo assim, todo mundo indo pra fila, era muito nítido quem ia pra fila, porque tava com umas caixonas assim de pizza, levando na mão pra ficar na Times Square sentado lá esperando. E é muito engraçado, porque assim, a bola cai, juro, a bola cai, dá a musiquinha do Frank Sinatra, acabou. Vai todo mundo embora. É isso, a virada na Times. Eu descobri porque o Brian, marido da minha prima, ele é Uhum. nova-iorquino. E ele ficou, não, a bola vai cair, vai tocar a música e vai acabar. E as pessoas vão estar lá por muitas horas esperando. Eu falei, tudo mas bem. não é mais fácil. Não, Ai, é que realmente loucura, assim, vai não. todo mundo embora. Não, mas tudo enfim, bem, sonho é sonho. Sonho é gente não sonho, julga não se sonho, tá tudo julga, bem. entendeu? Tem Não esse se fato julga. aqui, Esse era o contexto. Entendi. Exato. É porque a Vicky furou o roteiro, não sei do que ela tá falando, vamos ver. Agora tu vai entender que ela vai Agora- falar sobre agora vai estratégia. entender. Ah, entendi, E vamos aí, lá. enfim, foi muito bacana, porque essa virada, por que a gente não se planejou? Porque a gente decidiu do nada. Então, a virada era, sei lá, sexta, aí na segunda-feira, eu virei pro meu namorado, pro Edu, e eu falei assim, amor, e se a gente for passar a virada em Nova York? E eu pensei, não, ele vai me achar uma louca, certeza, né? Gente, vocês acreditam que ele achou maravilhosa a ideia? É aquariano, né? Vamos lá, então. Aí a gente comprou as passagens. Assim, quarta-feira a gente tava indo. Entendi. Então a gente não tinha reservado restaurante, hotel a gente deu mais sorte do que juízo pra conseguir o hotel. Então assim, foi tudo realmente na base do segura na mão de Deus e vai. E assim a gente foi. Começou tudo com um e se. Tudo na minha vida começa com um e se. Eu trago ideias e eu falo, e se a gente fizer isso? Enfim, o hotel que a gente pegou, imagina que a Times Square tá aqui, e aí o coisinha da bola tá aqui, e o Central Park tá aqui. O Uhum. hotel que a gente ficou, ele ficava no meio dos dois. Uhum. Bem no meinho, assim, dos dois. Então, se eu caminhava pra cá, eu tava na Times Square. Se eu caminhava pra cá, eu tava no Central Park. E aí, quando chegou o dia do Ano Novo, que a gente não fazia ideia do que a gente ia fazer, porque a gente tava, tá, qual que a gente vai? A gente vai assistir lá na Times Square mesmo? Mas, poxa, um montão de tempo em pé, sem poder ir no banheiro, será? E a gente tava muito inseguro. Aí a gente foi perguntar pro pessoal do hotel se tinha outras programações pra fazer. Aí eles perguntaram: vocês reservaram algum hotel, algum restaurante? A gente falou não. Reservaram alguma festa de ano novo? Não. Eles falaram então. Não vou poder estar te ajudando. A opção Então, que talvez tem. o quarto do hotel. Você já tua melhor opção. Eles falaram assim, então, a opção que tem. De noite a gente vai ter uns comes e bebes aqui no bar, vocês podem passar com a gente. A segunda opção é ir pra Times Square. E a última opção é ver os fogos no Central Park. Que no Central Park tem a queima de fogos do Central Park. Só que o Central Park é gigante, né, gente? Ele é enorme. Então não tinha como a gente saber o espaço, o local onde ponto. acontecia. O ponto, exatamente. Não tinha como saber. Sim. E aí eu lembro que a gente tinha até meio-dia pra escolher. Porque lembra, fechava tudo ali na volta meio-dia. E a gente acordou 7 da manhã. E a gente caminhava. E a gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? Central Park ou Times Square? Central Park ou Times Square? Central Park ou Times Square? E a gente ficou assim até meio-dia. Chegou meio-dia, o que
que você acha que aconteceu? Não, vocês não escolheram. Não escolhemos. Não escolhemos. E aí a gente ficou preso ali na quadra do hotel. Porque eles começaram a fechar tudo e não pode entrar nem sair. Você ficou ali, você ficou ali. E aí eu, meu Deus do céu, vai ser a pior virada do ano. Vai ser a pior virada do ano. Porque assim, a gente vai ficar no hotel, não tem o que fazer. Aí foi chegando perto da virada, foi chegando perto da meia-noite. Deu 10 da noite, a gente desceu, foi no bar lá do hotel. E assim, tava maravilhoso o bar do hotel. Eles estavam dando espumante, tinha vários comes e bebes, tava bem gostosinho. E aí o cara pegou e falou assim, olha, se vocês forem ali pra frente do hotel, vai dar na rua que vocês talvez consigam ver a bola caindo. Que dá pra ver a Times dali. Aí eu falei, tá ótimo, então. Esse vai ser o nosso planejamento. Vamos assistir a bola cair sem ter que ficar às 12 horas. Foi isso que a gente planejou, né? Não, minha filha, eu tô falando, é mais sorte do que juízo. E aí eu falei, beleza, então vai ser isso. Quando der 11 da noite, a gente vai lá pra frente, fica esperando cair, então, a bendita da bola. E aí, gente, sério, eu chego a me arrepiar quando eu conto. Foi chegando perto da contagem, aquele frio, a gente esperando ali, porque eu falei, não, vamos pegar pelo menos um lugar bom aqui, né, entre todos os hóspedes do hotel, vamos pegar um lugar bom. Então a gente foi 1 hora mais cedo pra ficar esperando num lugar bom. Vou querer a dica do hotel depois. Pode deixar, maravilhoso. E aí peguei e fiquei, e a gente lá esperando. Ah, vamos ver pelo menos a bola caindo na Times Square. Aí quando começou a contagem, começa aquele 5, 4, 3, 2, 1. Aí caiu assim a bola, aí explodiu, aí começou a tocar as músicas e as pessoas gritando Happy New Year, Happy New Year. E eu, ai, que legal. Aí do nada, o meu namorado que tava atrás de mim, ele virou assim, rapidão. Que ele virou com a câmera, ele falou, amor, olha. E eu falei, o quê? Aí eu virei, gente, quando eu virei, o ponto exato de onde saiu os fogos de artifício do Central Park era na rua do hotel. Ou seja, a gente pegou o melhor dos dois mundos. A gente viu a bola cair na Times Square e viu os fogos de artifício no Central Park. E ele demora um tempão, acho que fica, sei lá, uns 15 minutos. Então ainda deu tempo da gente sair do hotel e ir bem pertinho do Central Park e ficar vendo os fogos queimarem. E aí eu falei... Aí depois eu fiz uma sequência de stories falando sobre isso. E eu disse que aquele momento, pra mim, simbolizava todo 2024, de como ele ia acontecer. Que naquele momento eu foquei tanto em Central Park ou Times Square, Central Park ou Times Square. E eu tive os dois. Foi um jogo de e não de ou. Então eu não precisava mais escolher. E eu fiz uma sequência falando exatamente isso. Eu disse, 2024 vai ser um ano que você não precisa mais escolher entre ou isso ou aquilo. Você pode ter os dois. Então você pode ser uma empresária e uma mãe super presente. Você pode ser uma filha amada e uma empreendedora muito ambiciosa, focada. Você não precisa mais escolher entre um ou outro. Você pode ter tudo. E aí elas se arrepiaram com aquela sequência. Eu lembro que elas tiravam print, postavam nos stories e falavam, amém, 2024 é o ano, é o meu ano. E foi muito bacana, porque foi uma sequência que veio 100% do coração. Sabe? Espontâneo. Foi espontâneo, não tinha assim planejei tudo isso antes, uma super intencionalidade, não, veio de mim, do que eu tava vivendo naquele momento, e gerou uma identificação muito forte. Então hoje eu vejo que os melhores conteúdos, e 2025 eu acho que vai ser um momento que vai concretizar muito isso no digital, são esses conteúdos, o conteúdo em que a pessoa, ela sente o que você tá sentindo quando você tá escrevendo, um conteúdo com verdade, com energia, com presença, sabe? Não um conteúdo ChatGPTzado, mas um conteúdo humano. Com gente do outro lado da tela. Com gente do outro lado da tela. E eu Incrível. furei o roteiro, porque ela era pra falar sobre estratégia, mas porque adorei, esse arrasou. exemplo fala muito sobre a tua verdade. Eu acho que quem é a Maia, enfim, foi um conteúdo em que eu fui impactada e eu achei incrível, porque, enfim, de fato, né, ver o vídeo depois... Vocês têm que ver o vídeo, arrepiante. tu tem que ver o vídeo também. Mas falando ainda sobre estratégia, Maia, como que funciona isso hoje dentro dos teus produtos? Quais as dicas que tu daria também para as empreendedoras, enfim, empresárias que estão nos escutando quando a gente está falando sobre estratégia? Porque a gente sabe que essa verdade e a gente trazer o nosso dia a dia, a gente de fato ser a gente mesmo em tudo que a gente está fazendo é muito importante, mas também ter uma estratégia bem estruturada faz parte do negócio para que ele possa crescer e para que tu possa estar aqui sentada em uma terça-feira de tarde, enquanto o negócio de fato está acontecendo. E ter muitos ex, né? Não ouço. Exatamente, exato. Ter o tempo livre e o negócio crescendo. Antes da Maia começar a falar
uma inserção mágica da produção. Nossa comida maravilhosa da Gabi Valentini chegou. Então, quem gosta de comes práticos e gostosos para as festas, eventos, é só seguir ela no @ que tá no nosso Instagram, que para quem tá assistindo no YouTube tá na tela, e para quem tá no Spotify é Gabi Valentini. Delícia, o cheiro tá maravilhoso, gente. Tá gostoso aqui. Mas vamos lá, como que eu uso e aplico estratégia hoje no negócio? Isso que você mencionou de, não basta só ser verdadeira e tudo mais. Eu acredito 100%, tanto que eu sempre falo. Porque autenticidade, sim, autenticidade é maravilhoso. Só que não basta só ser você no digital. Você tem que ter estratégia também. É a união dos dois melhores mundos, digamos assim. Então, é você unir a estratégia com a sua autenticidade, com a sua verdade. Aí você tem um super poder, de fato, como marca. Hoje, a gente tem um ecossistema de empresas, então a gente tem o braço mais forte, que é o da educação, onde a gente faz a venda de mentorias, cursos, consultorias com time também a gente vai lançar agora. A gente tem a maior comunidade de posicionamento para empreendedores do Brasil. Então, a gente tem um braço muito forte do educacional, que foi como eu comecei no digital, digamos assim. E a gente está abrindo agora outras marcas. Então, a gente tem o braço de eventos presenciais, que acontecem todo ano. A gente tem a Wonder Maison, que é um dos maiores eventos, assim, de empreendedorismo feminino. A gente tem uma edição agora em São Paulo, que vai ser para 1000 mulheres. Eu já tô com um friozinho na barriga, assim, que vai ser a nossa maior edição até então. Então, a gente tem o braço de eventos presenciais. E a gente tem marca de skincare, que vamos lançar agora, no primeiro semestre. Marca de roupas, que vamos lançar no segundo semestre. Temos um brechó, também online, que a gente vai lançar no segundo semestre. E tem mais coisas vindo. Tem um podcast, então a gente tem um podcast. Já é tanta marca que eu já tô esquecendo, você tá vendo? Tem um podcast, Ponta Solta Podcast também, que é com foco em negócios e posicionamento para mulheres, que a gente lançou ano passado e tá rodando. Então a gente tem diversos braços. E aí, qual foi a estratégia que a gente utilizou para poder criar esses braços? A gente chegou num ponto que o que acontece? Eu trabalho no mercado de infoprodutos. E o mercado de infoprodutos, ele cresceu muito da pandemia para cá. Então, da pandemia para cá, ele teve um crescimento exponencial. E a gente sabe que todo mercado, foi assim com startups, foi assim com o mercado de influência, ele passa por um período de sofisticação, que é um período de profissionalização, onde saem os ruins, ficam os bons, ficam aqueles que se importam com a entrega, ficam aqueles que se importam com estrutura mesmo de negócios. E com esse boom assim que teve o mercado de infoprodutos, a gente precisa buscar se diferenciar. Então, como todo mercado, quando cresce, a gente precisa buscar se diferenciar dos demais. E a gente entendeu o seguinte, cara, hoje a gente tem uma comunidade muito forte de empreendedoras que compram da gente, que são transformadas e elas querem causar essa transformação em outras mulheres também. Então, é uma comunidade muito forte que a gente tem, muito forte mesmo, assim. E aí eu falei, a gente precisa estar na rotina dessa mulher. 360. Essa mulher, ela precisa acordar e dormir com a gente. A gente não pode só buscar querer aumentar o tempo de tela dela, mas eu quero estar fora da tela dela também. Eu não quero que ela pense na nossa marca só enquanto ela tá com o celular ou notebook estudando, mas eu quero que ela pense na nossa marca o tempo inteiro. Aí tem uma cena que eu sempre falo do Todo Mundo Odeia o Chris. Não sei se vocês já assistiram. Sim. A referência. A referência. Eu amo a ref. Gente, todas as minhas estratégias são pautadas ou em filme ou em série. Eu falo que tem que usar o repertório para construir coisas diferentes e grandiosas. Então, você tem que buscar sempre aumentar o repertório para você pensar fora da caixa. E aí tem uma cena de Todo Mundo Odeia o Chris, aquela série maravilhosa, onde tem um cara que ameaça o Chris. E aí vai o pai do Chris tirar satisfação e ele fala o seguinte, depois procurem essa cena no YouTube. Ele diz assim, onde você estiver, eu estarei lá. Quando você estiver tomando banho, eu vou estar lá. Quando você estiver na cama, eu vou estar lá. Quando você estiver caminhando, eu vou estar lá. E vai ele aparecendo, assim, nos lugares conforme ele vai citando. E eu lembro que eu assisti aquela cena e falei, é isso que eu quero pro meu negócio. É isso que eu quero pra minha marca. Eu quero ser o Julius da minha audiência. Eu quero estar em todos os pontos de contato possíveis. Porque ninguém no meu mercado faz isso. Ninguém no universo de infoprodutos tem podcast, skincare, marca de roupas e brechó. Ninguém tem isso. Então eu falei, cara, tá aqui a fatia de mercado que a gente precisa ocupar. Tá a lacuna que ninguém tá ocupando e que a gente vai ser os primeiros a ocupar. Então a gente baseou toda essa estratégia nisso, em acordar e dormir com a nossa cliente, com a nossa lead. E a gente foi pensando, tá, como que é a rotina dessa mulher? Por isso que eu falo que é importante sempre você falar a linguagem do seu público. Então, você ter muita clareza. Qual é o público que eu atendo?
quem são as pessoas que eu falo, ou as marcas que eu vendo? Quando você tem muita clareza disso, fica fácil você pensar em soluções. Então, a gente foi desenhando a rotina dessa mulher de fato. E principalmente a rotina que ela aspira a ter, que ela quer ter. Aquela rotina que ela fala assim, nossa, eu quero ser assim, sabe? É muito assim o que eu vejo que a Rhode faz, que é a marca da Hailey Bieber. Que elas fazem umas campanhas, assim, que você fica, cara, eu quero isso. Eu quero essa aura, eu quero esse corpo. Tu compra o lifestyle, tu compra o que a marca pode te oferecer. Exatamente. Então, a gente entendeu isso, que a gente quer vender um lifestyle. A gente não quer só vender cursos ou mentorias. A gente quer vender um lifestyle para essa mulher. E aí, foi quando a gente desenhou toda a estratégia de marca. E hoje, a gente pauta pensando muito nisso. Como que a gente pode estar inserido cada vez mais na rotina da nossa cliente, de forma que ela não pense mais em nenhuma marca, senão a nossa. Incrível. E é sobre conseguir construir uma marca forte a partir de entender os pontos de contato. Exato. Exatamente. E principalmente conhecer o público, né? Eu acho que muito do que tu falou, assim, e que as empreendedoras e empresárias podem olhar é o que o meu público está buscando no meu negócio, no meu produto, enfim, a partir disso, desdobrar todas as frentes. Não, com certeza. E é se perguntar onde que o seu público tá e o que ele tá fazendo. Então, por exemplo, hoje o nosso público de empreendedoras, a gente tem uma idade média aí de 20 a 45 anos. Então, eu atendo mais ou menos essa base. Que não é um público tão jovem quanto o TikTok, por exemplo. Sim. Então, mas a gente queria fatia também do público jovem. Eu falo, gente, se eu puder vender até pra criança, eu tô vendendo. Então, eu sou vendedora nata, eu gosto de vender, minha filha, eu gosto de vender. Então, pra quem eu puder tá vendendo, eu tô vendendo. E aí, a gente pensou, tá, a gente já pegou bem essa parcela aqui que a gente queria dentro do nicho de infoprodutos, mas a gente precisa também desse público mais jovem. E aí foi quando entrou a skincare. Então, a skincare, ela tem uma comunicação totalmente diferente da comunicação da Maia, por exemplo, que fala com a empresária de 20 a 45 anos. E aí, a gente, até para pensar nisso de, tá, como que essa marca se comunica, define playlist, define como que é o estilo de vida, define o que ela come. Aí a gente foi pensar no evento de lançamento, a gente leva isso em consideração. Sim. Ah, a gente quer colocar o que pra ela comer lá? Como que é a rotina dessa mulher? Ah, ela gosta de um wrapzinho saudável. Beleza, então a gente vai colocar isso, sabe? A gente vai pensando nos negócios assim, ela gosta, ela toma bastante água, então vamos fazer uma garrafa personalizada, estilo da Stanley, com o canudinho, que é o que ela toma, que é muito que a galera do TikTok usa também, toma também. Então a gente vai pegando muito isso, assim, o tempo todo, onde que o nosso cliente tá e o que que ele faz, o que que ele gosta, o que que ele consome, porque é assim que a gente gera identificação. Eu defendo muito que semelhante atrai semelhante. Então, a gente compra pelas marcas que a gente se identifica ou que a gente aspira a ser ou ter. Perfeito. E a gente vê muitas marcas fazendo um movimento assim. Enfim, marcas grandes, robustas, né? Que conseguem, de fato, se associar ao lifestyle, à rotina, ao dia a dia. E eu concordo com... Eu trabalho com estratégia dentro da NSM, então eu concordo em gênero, número e grau contigo. A gente tem que traduzir a vida do nosso cliente, entender como que a gente facilita ela, né? Qual que é a nossa função ali dentro? É facilitar, ser uma aspiração. Então, entender essa atmosfera e o que a gente pode projetar a partir desses sonhos e desejos. Enfim, assino embaixo. E aí, pra gente chegar, até vi que furou o roteiro, a gente entrou em outra conversa e eu até me perdi do que eu tinha que escrever. Mas, produção, eu tô seguindo o roteiro, produção, vai dar certo. E pensando assim, no teu papel como mentora das mentoras, como que tu percebe essa importância de transmitir esse conhecimento estratégico para mulheres, né? A gente tem um mercado de estratégia que às vezes fica um pouco banalizado, como tu trouxe muito bem, aquela separação do joio e do trigo, eu concordo super também. Pode ter sido uma palavra que ficou muito em voga durante muito tempo e talvez mal interpretada. Então, como tu percebe a estratégia nata, assim, feita bem feitinha, redondinha, pensando no 360 da marca, para as tuas mentoras hoje? Perfeito. Primeiro, eu acredito que é sempre a gente avaliar bem o negócio. Então, quando cada mentorada vem com algum problema, a gente não sai já jogando solução. Eu sempre falo que mentoria não é resposta pronta. É você fazer a pessoa pensar. Então, uma boa mentora, ela dá autonomia, não dependência. Se a pessoa, ela precisa estar comprando sempre de você para ela conseguir pensar, então você não está sendo uma boa mentora, porque você está fazendo a pessoa ficar dependente de você. Então, tem que gerar autonomia. E aí, como que a gente gera autonomia? Fazendo perguntas inteligentes. O que é pergunta inteligente? É fazer pergunta que aquela mentorada, às vezes, não está se fazendo. Então, o que vem, às vezes, de aluna falando assim, vou fazer um evento presencial. Aí, pergunto, por quê? Por que da autoridade? Falei, beleza. Como? Você tem o seu porquê, muito bom. Autoridade. Como? Não, porque eu vou fechar aqui o evento, vai custar assim, 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 assim. Tá.
esse custo, como é que tá seu caixa pra você fazer esse custo? Porque um evento presencial, gente, é 3 rins. Juro pra vocês. Não sei se vocês fazem no grupo também, bastante evento presencial. Sim. Meu senhor amado, se você fizer em São Paulo, é 6 rins, não é 3. Então, é um custo Se altíssimo. duvidar, um pedacinho do coração. É um pedacinho do coração. Se você não tem um caixa bem estruturado, previsibilidade, se você não tem reserva de emergência, se você não tem o básico bem feito, você vai surtar no processo, porque imprevistos acontecem. Então, é um dos primeiros pontos que a gente pergunta, beleza, como que você vai fazer isso? Aí elas começam a chegar em conclusões, elas falam assim, nossa, como eu não estava enxergando isso. Meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Então, eu vejo que quando a gente dá um direcionamento muito assertivo, é quando elas falam exatamente isso. Como que eu não pensei nisso antes? E pra mim, é isso. É você fazer boas perguntas, perguntas estratégicas, que fazem com que aquela própria empreendedora, ela se dê conta de qual que é o próximo passo do negócio dela. Por isso que eu falo que tem muita coisa que a gente ensina hoje que é replicável a diferentes nichos. Porque o que é princípio não muda de mercado para mercado. Então, conhecer o público, isso é um princípio. Não muda se você vende pudim ou se você vende moda. Independentemente do nicho, você tem que fazer isso. Você tem que falar a linguagem do seu público. Independentemente se é mercado de influência, se é UGC, se é infoprodutos, você tem que saber falar a linguagem do seu público. Então, tem alguns princípios que eles não mudam. E a gente sempre tenta passar isso para elas, esses princípios. E eu acredito que, principalmente no mercado de infoprodutos, tem muito aquilo do curso de vender curso. E realmente, tem muita gente que é charlatão mesmo, que usa de ostentação, olha aqui minha mansão, olha aqui minha Porsche, pra vender. E eu falo que essa galera geralmente fala o quê? Com a grande massa, porque a grande massa compra muito essa imagem do fiquei milionário sem trabalhar muito. E a gente bate totalmente contra. A gente fala, não, você vai trabalhar muito. Dobrado. Você vai estudar o triplo do que você acha que você está estudando. Então, a gente veio muito para levantar uma bandeira de profissionalização, de falar, não, cara, você tem um conhecimento, você pode vender esse conhecimento, e isso pode ser muito digno, isso pode ser muito honroso, porque você pode transformar a vida de pessoas com isso. Só que você tem que agir como profissional. Então, eu lembro que, por exemplo, no meu nicho, quando eu entrei, muita gente falava, você não precisa de faculdade. E assim, precisar, não precisa. Mas todo conhecimento é válido. Então, por que você está incentivando outras pessoas a não investirem em isso? Eu sou muito de levantar a bandeira de quanto mais conhecimento você tem, mais clareza você vai conseguir trazer para dentro do seu negócio. Então, é investir muito. Eu tô com uma dúvida, eu tô com um problema. Tem alguém que tem a solução para esse problema que você está enfrentando. Tem alguém que já passou por isso e que pode trilhar um caminho que vai fazer com que seja mais fácil o processo para você, mais fluido e menos pesado. Então, eu agradeço muito a todas as mentoras que eu tive ao longo da minha jornada, porque elas facilitaram o caminho para mim. Elas tornaram o caminho mais leve, me antecipando todos os erros que iria acontecer. Eu falo que ser mentora é você ser uma pessoa que já se fudeu muito. Esse é o resumo. É ser alguém que já se ferrou muito, já quebrou muito a cara, e aí agora você pode virar para outra pessoa e falar assim, não vai para esse caminho, que se você for, vai dar errado, vai dar ruim. Não, melhor fechamento de frase. A gente quer um corte disso, produção. Mas eu concordo super. Hoje mesmo, numa reunião de um dos times estratégicos, eu falei sobre a gente sempre tem que preservar e falar sobre a lógica do fazer, né? Como, e se perguntar como que a gente vai chegar em tal caminho. Isso é fazer estratégia. Exatamente. E, enfim, pra gente continuar o nosso programa, agora a gente tem uma dinâmica. Meu Deus. A produção tá trazendo. Vem, produção. Vem, produção. Hoje a produção que é a gatinha. A Agatha, mas pros NSMers, ela é a gatinha. Então, meu Deus. a gente vai te entregar uma red e uma green flag, uma bandeira Tá. vermelha e uma verde nos tons do NSM, um verde NSM e um marsala. E a gente vai te fazer perguntas, enfim, afirmações sobre estratégia ou sobre negócio. E aí tu tem que nos dizer se é uma green flag ou uma red flag. E pode justificar. Obviamente. Tá. Então tá, a primeira delas. Você percebe quando a estratégia é mais intuição do que método? É uma green flag ou uma red flag? É uma red flag por quê? Porque, assim, a intuição, ela é importante, tem que ter, você tem que seguir muitas coisas, assim, do seu coração e ouvir mesmo, mas eu acredito que tudo, assim, não é sorte, não é acaso, é puramente método. Então, quando você segue um método que a outra pessoa já validou, outra pessoa já se ferrou, por que você tá tentando fazer isso aqui sozinho? Então, se você pega a própria questão da faculdade, qual é a base que os professores usam? Livros. Então, eles pegam artigos,
de pessoas o quê? Que já pesquisaram muito, que já se ferraram muito, que foram atrás dessa informação para disponibilizar. Então, eu acredito que tem que ter um pouco da intuição? Tem, mas a grande base de uma estratégia é método. Perfeito. E muito esforço, né? E, com certeza. Muito teste. Bons estrategistas compartilham exemplos concretos de resultados. Com certeza. Uma green flag. Com certeza. Não tem muito o que justificar, né? Eu acho que assim, Justificável. quando você tem que falar muito, é porque você faz pouco. Então, quem faz, mostra. É igual um corretor de maratona. A pessoa que corre uma maratona, ela não fica falando, sou corretor de maratona, sou corretor de maratona. Você vê, tem a foto, tem ali A medalhazinha. a medalha. Então, quando você tem que falar muito, é porque provavelmente você não faz tanto. Então, Fica a dica, empresárias, deixem seus cases prontos sempre. pronto, visíveis. Um bom estrategista sempre pensa no impacto a longo prazo. Com certeza. Green flags. Com certeza. É assim, porque, claro, tem ações que elas são de curto prazo. Então, por exemplo, tá rolando um tema do momento que faz muito sentido a gente falar a respeito disso. Beleza, só que no longo prazo, isso tem um impacto positivo ou negativo na marca. Tem muita gente que não olha para essa reputação. Então, eu sempre falo do jogar o jogo do longo prazo. Tudo que a gente faz hoje tem que refletir daqui 5, 10, 15 anos. Perfeito. Se a pessoa não adapta o plano, pode travar em situações de mudança. Eu não sei o que botar aqui. Geminiana, fala de novo. Se a pessoa não adapta o plano, pode travar em situações de mudança. Se ela dá uma adapta. Sim, com certeza. Green Então, flag. eu falo que assim, tanto planejamento quanto estratégia tem que ser escrito a lápis, não a caneta. Porque, gente, vai acontecer percalços no caminho, e aí você tem que estar disposta a se adaptar. Adaptabilidade é a palavra do mundo dos negócios. Se você não está adaptado ao que está acontecendo ao mundo, ao comportamento das pessoas, que muda o tempo todo, principalmente com o digital, é muito rápido. 6 meses no digital equivale a 3 anos no mundo tradicional. Então, você tem que estar disposta a adaptar. Defensiva diante de perguntas é sempre um sinal de alerta. Com certeza. Red flag. Com certeza. Não, porque assim, por que você... A pergunta é o que traz clareza pra gente. Então, por que você foge de perguntas? Perfeito. Comunicar ideias de forma simples inspira a confiança e o engajamento. Com toda e absoluta certeza. É facilitar a vida, já diria Steve Jobs. Simplificar ao máximo. Então, eu adoro o Steve Jobs. Eu acho que ele ia ser um case de marca absurdo. Você pra ver, o cara praticamente criou 2 das maiores marcas do mundo, a Apple e a Pixar. Ele estava ali envolvido diretamente. E ele sempre falava isso. Todos os produtos que eles criavam, ele dizia, simplifica, simplifica. Então, vinha com uma versão, ele falava, simplifica. E não tinha versão final até o último momento de ser apresentado. Sempre que se você ler a biografia dele, toda vez que ele ia apresentar qualquer produto que fosse até o último minuto, até o minuto que ele não poderia mais, ele estava pedindo alteração para simplificar, para ficar mais fácil. E a gente só consegue simplificar o complexo quando a gente entende o complexo, quando a gente entende os princípios, que é aquilo que eu falei, princípios não mudam. Então, é buscar simplificar sempre. Arrasou. Medir resultados, essa é a última. Medir resultados e ajustar estratégias mostra maturidade profissional. Sim, ajustar a estratégia é aquilo que eu falei. Então, você tem que estar disposta a se adaptar. Isso é maturidade. Agora, o que não dá é você ficar o tempo todo mudando também. Sim. Se adaptar, gente, é diferente de água. Deu 2 segundos, eu já tô mudando de novo a estratégia. Tem que construir previsibilidade. Previsibilidade a gente se constrói com dados. E dados a gente se constrói repetindo muitas coisas até ver o que dá certo. E estratégia você pode ir mudando, adaptando, mas tomar cuidado também para não... Como é que você vai criar uma marca que você não repete as coisas? Não fica na cabeça das pessoas. Não cria associação. Não cria associação. Então, né, Maia, infelizmente a gente chegou no final desse papo. Tava incrível. Eu acho que um dos motivos pelos quais, quando as meninas do time propuseram a ideia da gente fazer um podcast, foi essa oportunidade de ouvir histórias incríveis e de pessoas que fazem coisas incríveis, principalmente mulheres que fazem coisas incríveis, que nos conquistou em primeiro plano. Então, queria te agradecer muito. Gente, passou voando. Passou voando? Que isso! Conversa boa. Nossa, passou voando. Mas queria te agradecer muito. Acho que foi um papo super enriquecedor. As empresárias, as empreendedoras que estão nos ouvindo, independente da idade, vão ter ótimos frutos a partir daqui. Então, queria te agradecer. Enfim, veio de São Paulo, tudo mais. A gente sabe como que é a vida de ponte aérea. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade. Enfim, acho que foi um papo muito legal. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Espero que você aí que esteja ouvindo tenha
extraído bons insights aqui com a gente, possa ter aprendido algo com esse papo e contem comigo sempre que precisarem. Foi um prazer imenso. Amamos. E por último, para encerrar esse bloco, a gente quer que tu deixe um recado para as empreendedoras e empresárias que estão nos assistindo, como que elas vão conhecer mais de estratégia, elas podem ser mais estratégicas nos negócios delas. Boa. Fazendo as 2 perguntas principais, que é o como e o porquê das coisas, investindo em bons mentores e seguindo o método. Lembrem sempre, teve alguém que se ferrou muito antes de você para poder construir um caminho. Então, usufruam desse caminho. Façam bastante networking. Eu acho que o networking, assim, ele abre portas para tudo na vida, seja ela pessoal, seja ela profissional. Então, investir em bons mentores, em bom networking e sempre em melhorar a si mesma. Então, eu tenho uma oratória ruim, foca em melhorar a sua oratória. A minha imagem ainda não está condizente com o tipo de cliente que eu quero atrair, foca em melhorar essa imagem. Investir em si, na sua marca pessoal, é algo que, independentemente, se você tem uma corporativa ou um negócio físico, que seja, se você investe na sua marca pessoal, você constrói bons relacionamentos abrem portas e boas portas trazem mais oportunidades para você como empresária. Acredito que seriam esses os principais pontos. Maravilhosa. Maravilhosa, incrível aprender contigo, muito obrigada pela tua presença e, enfim, chegamos ao fim, infelizmente, de mais esse episódio, mas acompanhem a Maia também nas redes sociais. Isso aí, @MaiaCNTS em tudo que é lugar. Colocando lettering no YouTube, pra quem tá no YouTube. E pra quem tá no Spotify, de novo, Maia, SNTS. viu só? Pessoal, queria agradecer então todo mundo que assistiu até agora. A gente fica por aqui em mais um episódio do NSM Talks. E é isso, um beijinho pra todo mundo. Tchau, tchau, até o próximo episódio. E não esqueçam de seguir o NSM, né? @Nós somos moda em todas as redes sociais.